Alguém que participou ativamente, fecha na do meio aqui, por favor. Alguém que participou ativamente das manifestações lá em frente à prefeitura hoje, em defesa dos mais de 300 professores, dos 300 professores e monitores que foram demitidos. Para de girar a tela para mim, por favor. Beleza, brigadão. Em defesa dos mais de 300 professores e monitores que foram demitidos. Hoje estamos aqui com o Daniel do Expresso, exatamente, Daniel da banda Expresso Louvor, estava lá à frente da manifestação, do movimento, veio aqui para falar com a gente. Chega mais para cá, Daniel, aqui bem atrás, bem atrás aqui, isso! Daniel, fala pra gente um pouco sobre a ideia da manifestação de hoje, rapaz, em defesa dos professores, como se deu essa situação. Você estava aqui semana passada com a gente, já teve motivo para voltar de novo, Daniel. Já tá virando celebridade aqui no nosso programa. É constante aqui, né? Já tá virando celebridade aqui. Olha, na verdade, nós estivemos juntos com os professores da rede municipal que foram demitidos, e você perguntou como que se deu isso. Se deu, infelizmente, de uma forma que nós não gostaríamos que acontecesse. Se deu através de mensagens de WhatsApp ou um telefonema das pessoas da escola. Ligaram para esses profissionais e, infelizmente, isso a gente fala com muito pesar, receberam essa notícia que lhes tirou o sono, né? Que acabou com todas as suas esperanças para o final do ano, todas as suas projeções, tudo aquilo que eles tinham aí em mente, porque, já pensou, do nada você recebe uma ligação falando, olha, você não faz mais parte do quadro de funcionários. De toda essa situação de hoje, o mais interessante foi isso. A gente ficou sabendo que eles descobriram que estavam sendo demitidos por telefone. Exatamente. Se nós não tivéssemos já vivendo um período tão conturbado e com tantas ameaças em comum, que é o período de pandemia que nós estamos vivendo, se não bastasse isso, Wellington, nós temos agora o desprazer do funcionário público ser interrompida a sua vida por um telefonema. Não existiu nenhuma burocracia, né? Porque a gente entende que burocracia não é burocracia. Burocracia, ela faz parte, é legal, e não foi obedecida nenhuma legalidade, né? E se não fosse... Foca no Daniel na 3 aqui, por favor, gente. Se não fosse só isso, né, nós estamos vivendo um período onde esses profissionais não irão achar vaga no mercado de trabalho. Aonde você acha, meu amigo, minha amiga, que o professor vai procurar vaga em qual escola, em qual lugar? O professor não tem, de forma alguma, nenhuma das suas garantias, porque o contratado, eu já fui contratado, eu posso dizer, o contratado é assim, ó. O contratado sai com uma mão na frente e a outra atrás. Ele sai sem nada e sem nenhuma garantia. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, o professor, o povo na sua totalidade está sendo prejudicado e muito pela má gestão. Daniel, os professores, você faz ideia mais ou menos de quantos professores ocupam a rede pública de ensino em Valadares hoje? Olha, em termos de demissões, eu posso te dar um número que é mais de 300 pessoas. Isso, mas e o total dos professores? Na totalidade, eu não tenho esse dado. Se as meninas tiverem esse dado, elas podem até passar. Porém, no total de demissões, foram mais de 300 cargos dos servidores. A gente fala professor, mas é muito importante frisar aqui que não são apenas os professores. É muito importante frisar que são os monitores e também o pessoal que trabalha, né? O pessoal que trabalha na limpeza, na minha época chamavam de servente, né? Mas agora são os auxiliares, enfim. E é muito importante dizer também que essas pessoas são profissionais que atuam na educação do seu filho, da sua criança. São profissionais, são mais de 300 profissionais que não ensinam apenas português, matemática, geografia, história. Eles ensinam o seu filho a ser cidadão. Eles ensinam ao seu filho, essas pessoas têm um compromisso de ensinar o seu filho a ser cidadão. Gente, fecha comigo aqui.
Em tempos de pandemia, em tempos de doenças, em tempos de incertezas, onde certas doenças parecem ser incuráveis, a fé, com certeza, prova-se ou mostra-se ser o maior remédio. Para isso, está chegando ou faltam apenas 14 dias para a Cruzada de Milagres do pastor Flamarion Rolando e o pastor Jerônimo da Silveira, na live segunda, dia 27/7, às 20 horas, no YouTube ou aqui nessa rede social. E você não pode perder, gente. Muito bom, vale a pena. Estava conversando com o pastor Flamarion Rolando sobre esse grande acontecimento para todo o país e vale a pena acompanhar. É um evento para você, para toda a sua família, um evento que vai marcar a época. Presta atenção no vídeo na tela para você ver. Venha participar da live Saúde para Valadares, a grande oração na minha casa. Será uma grande cruzada de milagres. Também teremos o milagre de Manassés para a libertação de viciados, com o pastor Flamarion Rolando. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que os homens não fazem, Deus faz. O que os homens não podem, Deus pode. Onde você não toca, Deus toca. Onde você não chega, Deus chega. O que a tua palavra não convence, a palavra de Deus é capaz de convencer. Pastor Jerônimo da Silveira. Deus na hora desceu do céu e decretou: o fim não é o fim, o fim é o começo. E eu estou dizendo para você, o diabo decretou o seu fim, você pode esperar que o começo dos melhores dias da sua vida está chegando. Segunda, dia 27 de julho, às 8 da noite. Transmissão ao vivo pelo youtube.com/canal quadrangular ou digite no YouTube Pastor Flamarion. Tá aí, com certeza essa você não vai perder, vale a pena conferir. Pastor Jerônimo e pastor Flamarion Rolando, dia 27/7 às 20 horas, no canal da Igreja Quadrangular no YouTube ou aqui na rede social onde você nos acompanha. Voltando aqui para o nosso estúdio, Daniel, conta pra gente, a prefeitura pelo menos tentou justificar essas demissões? O engraçado é que não tem nem como justificar, Welson, porque é o seguinte... a prefeitura, juntamente com a Câmara de Governador Valadares, ela prevê o orçamento na lei orçamentária anual que eles realizaram no ano passado. Então foi votado na Câmara Municipal a verba, todo o fundo que seria destinado e está sendo Fecha no Daniel, por favor. Está sendo destinado, toda essa verba está indo para a educação, que foi para a educação, que está sendo utilizada na educação nesse ano, foi votada no ano passado. Numa reunião, né, onde eles votam, todos eles, e aí você falou, oposição e situação. Oposição e situação votaram e já está previsto lá. Já está previsto. Vamos gastar mais de 1 bilhão com educação esse ano. Então, o que eu preciso dizer para você, meu amigo, não tem explicação o prefeito de Governador Valadares não colocar, ou seja, demitir ou não resguardar a integridade dessas pessoas. Sabe por quê? Porque nós estamos num momento melindroso. E a justificativa que ele usou foi justamente aquilo que nós entendemos que é extremamente prejudicial para a nossa vida. Ele usou a pandemia, né? Contenção de gastos por causa da pandemia. Ele usou a pandemia para cortar, para demitir o funcionário. E nós sabemos, senhor prefeito, nós sabemos, o povo Valadares não é bobo, eu já falei isso aqui uma vez e vou voltar a repetir, o povo não é bobo. Nós sabemos que devido o estado de calamidade devido à pandemia, é claro, por causa da pandemia, Governador Valadares está recebendo verbas do governo estadual e do governo federal na casa dos milhões. Estou falando para Governador Valadares, porque talvez a nossa cidade, parece que aqui a gente não pode falar nada. Tem gente na nossa cidade que acha que a gente não pode falar nada na nossa cidade. Mas eu falo aqui, ó, estamos recebendo verba na casa dos milhões em Governador Valadares para combater a pandemia. E o orçamento, a lei orçamentária anual, já garante
que o professor vai receber durante este ano. Ela já garantiu lá no ano passado. Então, meu amigo, não tem desculpa. Aí, de repente, você tem uma verba. A gente está pertinho aqui, gente, um pouquinho mais perto, porque só tem um dos microfones funcionando. A gente está tendo uns probleminhas técnicos aqui, mas nada que não se resolva. A gente vê isso em rede nacional ou em TVs, a TV Câmara, a TV Senado, por que não pode acontecer com a gente? Mas é coisa que a gente resolve num piscar de olhos e tudo se ajeita. Mas aí, de repente, a verba que garante o pagamento dos professores já está garantida de acordo com a LDO. Com a lei orçamentária anual. Isso. Já está garantido com a LOA. Exatamente. Aí, de repente, demite por causa da pandemia. Mas aquela verba que já estava garantida... ela foi destinada. Esvaiu-se com a pandemia? Ela já tem um destino. E não, você não pode pegar uma verba da educação e investir na saúde. Todo mundo sabe disso, todo administrador público sabe disso. Você não pode pegar a verba que vem para a educação e colocar ela na saúde. Não tem desvio de verba. Não pode ter. Outra coisa importante a se dizer, o governo está recebendo até mesmo da iniciativa privada, que nós sabemos que o governo está recebendo até mesmo da iniciativa privada. Fundação Renova já mandou na casa dos milhões. 78 milhões para a construção ou para a reforma do hospital regional, algo que até agora não começou a ser feito, né? Não. Obras que até agora ninguém viu sair do papel, mas a Fundação Renova já garantiu o aporte de 78 milhões para investimento a pergunta que nos nas obras do hospital. A pergunta que nos cabe aqui é: aonde está o dinheiro do professor, então? Onde ele está sendo empregado? É uma ótima pergunta. O que você vai fazer com o dinheiro que já foi investido? O que você vai fazer com o dinheiro do professor, do pobre do professor, que luta todos os dias? Olha, nós temos casos de pessoas lá, Wellington, de pessoas que são mantenedoras do lar, são mulheres guerreiras, são elas que mantêm o lar com 3 filhos, aluguel, luz e a água. E o problema é o seguinte: se parar de pagar a água, nós sabemos o que é que acontece, né? Eu já vim aqui falar sobre isso. Se parar de pagar a água, com um mês eles vão cortar a água desses professores. Então vem sem salário e sem água, no momento de pandemia, no momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia. Como que o professor vai fazer para se higienizar? A água é um bem essencial para a vida, gente. Daniel, me ajuda a raciocinar um pouquinho aqui. Você ouviu falar que talvez a gente não tornou público, mas você ouviu falar se o secretário de Cultura foi demitido? Municipal? Secretário Municipal de Cultura? Porque durante a pandemia não tem nenhum evento cultural sendo realizado. Ou seja, a função do secretário de Cultura é desnecessária. Você ouviu falar que ele foi demitido? Olha, nós temos diversos setores. Os professores estão sendo demitidos. O secretário de Educação foi demitido? Nós temos diversos setores. Os cargos que mantêm os votos na prefeitura continuam de pé, né? Cargo de chefia é muito difícil. Então, são pessoas que são indicações, é o famoso QI, né? É o quem indica. É o QI. Então, é isso que rege a nossa política em Valadares. Olha só, gente. E olha, nós tivemos pessoas que ficaram com medo de ir na manifestação. Sabe por quê? Porque tem medo de represália, medo de tomar balão no outro ano. Sabia disso, Elson? Tem gente que está com medo de tomar balão no próximo ano. Aí ficou com medo. Teve gente que escondeu um pouco atrás do cartaz. Eu estava vendo lá algumas fotos, escondendo atrás do cartaz, por quê? Ai, meu Deus, se o André me vir aqui e ele ganhar na próxima eleição, eu não vou dar aula mais, não. Mas espera aí, você já não tem essa garantia. E nada garante no ano que vem. Nós temos aí vários nomes, né, de pré-candidatos, e nada garante ele no poder no ano que vem. O grande problema dessa cidade, o grande problema é que o coronelismo ainda funciona aqui no meio político. Por muito pouco tempo, né? Ô Daniel, conta pra gente, é verdade que alguns dos professores que estavam falando lá na manifestação, alguns dos professores tinham gastado com a compra de notebooks para realizarem as aulas via web? Não só notebooks, os professores se especializaram, compraram cursos, os professores investiram nos seus pacotes de internet, investiram em equipamento,
né? E todos eles tiveram que readaptar nesse momento. É um momento muito peculiar, é um momento onde os professores estiveram ali, a sua vida diária foi completamente interrompida. Eles tiveram que fazer, assim, sabe, praticamente mágica para poder conciliar os afazeres do lar com as aulas durante a pandemia. Os professores investiram muito. Porém, agora, quem é que vai pagar a conta? É a pergunta que eu ia fazer. Quem paga essa conta agora? Para onde vai as boletas? Para onde vai os talões para pagar? A fatura de cartão de crédito vai para onde agora? Quem paga? Quem paga? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Você já falou isso um pouco, mas está aqui como pergunta. Vamos perguntar então, todos os professores e monitores foram demitidos ou ainda tem mais uma leva ainda para a próxima etapa? Não, nós esperamos que não tenha próxima etapa. Pelo amor de Deus, não vem falar de próxima etapa não, que a gente vai desse jeito, pelo amor de Deus. Nós sabemos de mais de 300 profissionais. Nós temos um grupo muito forte na internet. Eu entrei nesse grupo a convite e desde então eu tenho orado por esse povo, porque eu não me imagino passando por uma situação dessa. Eu não sei o que acontece na mente dessas pessoas, porque está faltando humanidade, a palavra certa, está faltando humanidade da parte do Executivo Municipal. O Executivo Municipal é desumano, não tem coração, gente. Eu conheci casos à parte lá, de pessoas que eu conheci dentro do grupo, e, Wellerson, eu posso dizer para você, é coisa que se você é cristão, não tem como um cristão não se sensibilizar com isso. Não tem como um cristão não partir o coração com isso. E agora, gente? Como é que a gente vai fazer? E agora? A prefeitura está distribuindo aí kit merenda, né, para o pessoal, para os alunos. Mas e para os professores? O que vai acontecer? Não, eu vou mandar eles embora. Se vira, professor. Pelo amor de Deus. Aos 300 demitidos, foi dado alguma esperança de retorno após a pandemia? Ou provavelmente os cargos que ficaram em aberto, ou os cargos serão ocupados com novos professores numa nova contratação? Não temos conhecimento disso. A esperança nossa é a gente poder resolver isso o quanto antes. É poder retornar com o professor o quanto antes. E eu vou ser mais incisivo. Senhor prefeito, olha com um olhar humano para esses professores da rede municipal. Tenha um olhar diferente para o ser humano, porque senão nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências. Nós vamos para o Ministério Público, nós vamos correr atrás. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, a gente volta. Para debater esse tema com a